Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração de energização do nosso planeta. Hoje, 28 de outubro de 2020, quarta-feira. Vamos todos orar juntos em prol do bem e do bom. Espero que tenham trazido a água para a gente fluidificar. Eu sempre tenho meu copo de água e minha jarra aqui do lado, porque é importante. Eu já dou uma boa fluidificada, eu já deixo ela toda preparadinha, né? Vamos começar fechando os nossos olhos e nos ligando com o nosso Pai. Vamos fazer uma boa limpeza das nossas mentes, né? Vamos respirando profundamente, vamos soltando. Vamos liberando toda a negatividade, vamos puxando bom ar, bons pensamentos, vamos energizar o nosso corpo. Vamos procurando o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos, na nossa mais íntima, no nosso lugar mais íntimo, porque o nosso Pai está dentro de nós, na nossa intimidade mais profunda. Vamos nos ligando também aos nossos irmãos cristificados e vamos nos ligando a todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom, aqueles que aqui na nossa orbe planetária, né, eles trabalham nas mais diversas áreas, na área médica, na área dos socorros diversos, ajudam a encarnar, ajudam a desencarnar, resgatam espíritos, limpam, doutrinam, ensinam a moral, são grandes exemplos, trabalhadores incansáveis, sempre em nome do Pai. Vamos nos ligar com os nossos irmãos anjos da guarda, trabalhadores que sempre incansavelmente estão ao nosso lado, nos ajudando, nossos mentores, nossos mestres, amigos, nossos irmãos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo a Deus essa oportunidade de trabalho maravilhosa, de todos nós orarmos em prol do bem e do bom e juntos formarmos aquela energia que é uma usina de energia para trabalhar para os nossos irmãos aqui do planeta. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje, ele está iniciado. Zé Carlos vai fazer a primeira oração, que é a prece de abertura. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios, como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer,
Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração da verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecoste, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também com os sinais e prodígios daí decorrentes. Encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e as fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, de novo, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Juntos fazemos a diferença. Isso é muito importante. Juntos, orando em prol do bem e do bom, sempre conseguimos ajudar os nossos irmãos. E isso sempre em nome do nosso Pai, com a graça de Deus. Então, gente, vamos continuar o nosso estudo diário, né? Nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho Eterno, A Verdade é Fogo. Então, hoje, nós vamos ler o item Perante a Justiça Divina. Então, o que Oswaldo Polidoro escreveu neste item? Apresentam-se todos os filhos de Deus, não porém as Bíblias, codificações e mensagens, e são muitos aqueles que rumam para os lugares de pranto e ranger dos dentes, porque confiam em suas leituras, deixando de lado a decência de conduta. Nós sempre falamos aqui, às vezes até repetitivamente, né? Muitos devem me achar até chata, porque eu sempre repito muito esses itens. Se a gente não viver os 10 mandamentos, ter consciência que nós somos relativos, que a gente quer trabalhar e aprender em prol do bem e do bom, né? E sabendo que nós não somos os donos da verdade, porque a verdade ela é perfeita e nós ainda somos imperfeitos e ainda não temos capacidade de conhecê-la integralmente. Quando a gente chega, que a gente desencarna, o seu Oswaldo sempre falava que era uma caixinha de surpresas o desencarne, né? Porque a gente nunca sabe, né, exatamente aonde a gente vai, porque a justiça divina ela vê em segredo, e em segredo é dada paga. Então, quando a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, porque a gente fez tudo certo, a gente toma um tombão quando a gente desencarna. Porque se a gente não viveu as leis, se a gente não tentou imitar o Cristo, se a gente não trabalhou corretamente em prol do bem e do bom, mas de verdade, não aparentando para os outros, né, querendo se mostrar, mas sim dentro, sabendo que você está fazendo o bem e o bom, porque é um irmão teu, né?
Então, se a gente não fizer isso, se a gente não tiver uma decência de conduta, como Oswaldo Polidoro escreveu aqui nesse item, né, fica difícil. Fica muito difícil. E a gente tem de entender que quando a gente desencarna, a justiça, ela é um raio-x, ela vai ver inteirinho, né? Ela vai ver item a item, cada ponto, as nossas atitudes, o que a gente falou para fora, mas o que a gente pensou dentro, né? Qual foi as nossas... Por que nós tomamos aquela atitude? É muito íntimo, é muito pessoal, né? E aí é que nós vamos receber a nossa paga, né? Se a gente está trabalhando em prol do bem e do bom, mas na realidade a gente só apresenta que está trabalhando, a gente está querendo só os méritos na carne, a gente já ganhou o nosso presente na carne. A gente está trabalhando porque é um irmão, porque nós temos de melhorar, que nós temos de se lapidar, né? E a gente se lapida nós e ajudando ao próximo. E o próximo se lapida ele ajudando ao próximo e assim por diante. É irmão ajudando irmão. Então a justiça divina, ela olha em todos os limites, em todos os níveis. Ela olha a gente nos mínimos detalhes, né? Então não adianta a gente achar, porque eu tenho aqui um título maravilhoso, porque eu fiz um trabalho lindo, ou eu acho que eu fiz, porque eu fui um gênio da ciência, da pintura, de qualquer coisa. Porque eu vou ter todos esses méritos, essas glórias, eu vou sentar ao lado direito de Jesus. Não existe isso. Existe sim qual o trabalho que eu fiz e para onde eu vou, né? E essa história de sentar lá do direito, abaixo, um degrau abaixo ou do lado, isso não é assim que funciona. Porque nós temos a nossa vibração, nós vamos para o lado, é a lei do peso específico, ela é perfeita, né? Se eu vou descer, eu vou descer, se eu vou subir um pouquinho, eu vou subir um pouquinho, né? E eu ainda não atingi o grau crístico para estar lá vibrando da mesma forma que Jesus, né? Nem eu e a grande maioria dessa nossa humanidade. Então, importante a gente ter essa ideia. E a gente tem de fazer as coisas não porque a gente quer mérito, porque a gente sabe que isso é o certo, porque a gente sabe que isso vai nos ajudar e vai ajudar o nosso irmão. E é isso que nós devemos fazer e batalhar diariamente em todos os nossos pensamentos. Como a justiça, ela vê em segredo e ela vê na nossa intimidade, né? A gente não esconde nada. A gente pode até esconder de nós mesmos, mas dela não. Porque é um braço do Pai, né? É a própria energia do Pai transformado em justiça divina. Então cabe a nós. Então vamos pensar nisso, né? E não achar que quando a gente, só porque a gente trabalhou num centro espírita, que a gente orou para os outros, no meio dos outros, a gente vai sair daqui quando desencarnar e vai para um céu maravilhoso. A gente vai para o céu que a gente tem merecimento. Mas não é só o trabalho espiritual, porque quando a gente desencarna, é importante lembrar, ninguém está perguntando o que você professou, qual a doutrina que você seguiu, mas é ver as tuas obras, se aquilo que você aprendeu, você praticou. Porque não adianta você dar uma de bonzinho no meio dos outros no centro espírita e fora pisar no funcionário seu, brigar com alguém no meio da rua, xingar porque a pessoa te fechou no trânsito e assim por diante. Eu sei que nós vivemos numa cidade de malucos e a gente fica nervoso, não é isso. Mas a gente tem de entender que nós temos de trabalhar o tempo todo de uma forma correta. Nós temos de nos policiar e nós temos de querer evoluir, trabalhar em prol do bem e do bom sempre. Bom, o segundo item que nós vamos ler hoje, né, na continuação,
a grande hora apocalíptica. O que está escrito? Se chegou a hora, através da restauração da doutrina da verdade, de se intensificar a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, também chegou a hora neste planeta de cada filho de Deus pensar em termos de verdade, amor e virtude, a fim de viver em termos de conhecimento, certeza e bondade. Não remetemos quem quer que seja aos religiosismos e sectarismos antigos ou modernos, mais ou menos fantasiados, mas sim a própria consciência, porque com ela, somente com ela, é que se apresentará perante a justiça divina, a fim de responder pelas próprias obras. Aquilo que nós já havíamos conversado, que eu estava falando antes, referente à justiça divina, né? A gente tem de trabalhar sempre com verdade, amor e virtude, né? Para ter conhecimento, certeza e bondade. É importantíssimo isso. E isso é só a nossa própria consciência. Eu não tenho de fazer as coisas pensando o que o outro vai pensar. Ai, porque eu quero agradar fulano ou ciclano. Eu tenho de fazer as coisas pensando, eu estou dentro da justiça divina. Eu estou dentro, vivendo conforme os 10 mandamentos e conforme o divino exemplo de Jesus, porque ele veio ser o exemplificador, né? Então, e as leis estão aí, recebidas e vividas por Jesus. Ele veio mostrar, eu estou fazendo certo, eu estou dentro, né? E é isso que é. As nossas obras dizem por si só. E essas obras eu não tenho de ficar cantando aos 10 cantos do mundo, não, faz isso, faz aquilo, vira e não vira. Nós temos é de realmente fazer, como eu já falei hoje, fazer pelo próprio bem de fazer, por saber que isso que eu estou fazendo, eu estou ajudando o meu irmão, que tem necessidades e que precisa das coisas, e às vezes eu, com um sorriso, com um aperto de mão, com uma boa fala, ou até com um pãozinho, eu estou ajudando. E é isso que é importante. Mas cada um tem de fazer aquilo que pode, né? Porque também fazer uma coisa que não pode, também não está fazendo bem. É isso que é importante, a gente entender os nossos limites e fazer o nosso melhor dentro disso. Por isso que nós temos de nos conhecer, saber das nossas relatividades, mas também das nossas qualidades. Porque nós, todos nós, já chegamos num ponto que nós temos qualidades e muitas. Podemos até não achar, mas todos nós temos, né? Temos muitos defeitos também? Claro que nós temos. Nós temos de aprender muito? Muitíssimo. Mas todos nós temos já muitas condições. E estamos numa situação muito melhor do que já estivemos lá no passado. Então, cabe a cada um de nós aproveitar esse nosso conhecimento e sempre trabalhar em prol do bem e do bom. Certo? Então, era o que eu gostaria de falar hoje, esses 2 itens, né? Porque o próximo também é um pouquinho grandinho, então aí acaba atrasando muito depois o nosso trabalho, certo? Então vamos continuar agora. Vamos todos, fechando os nossos olhos. Nós vamos fazer uma oração hoje que é muito bonita. É uma prece que o Seu Oswaldo escreveu, está no livro de Orações e Poesias Divinas, na página 49, pelos espíritos que pedem preces. Então eu gostaria que todos mentalizassem aqueles que vocês gostariam de pedir, os vossos pedidos. Vamos nos elevando para nos unir com os nossos irmãos trabalhadores da energização do nosso planeta e vão ouvindo essa prece,
pelos espíritos que pedem preces. Deus, clemente e misericordioso, permite que a vossa bondade e a misericórdia se estendam sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos, cuja única preocupação é a prática do bem, intercedei conosco para que eles sejam aliviados. Fazei brilhar ante dos seus olhos a luz divina, para que a esperança os acalente e anime. Esclareça-os com as imperfeições que os afastam do bom caminho e lhes retardam o acesso à morada dos bem-aventurados. Abre seus corações ao arrependimento, para que eles possam nutrir sinceros desejos de purificar-se e apressar o seu adiantamento. Fazei-lhes compreender que o seu processo depende dos seus próprios esforços para abreviar o tempo de suas provas. Oxalá Deus, em sua bondade, conceda-lhes valor a estas palavras, possam suavizar-lhes os sofrimentos, testemunhando-lhes nossas compaixão e desejo de sua felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então fazer os nossos pedidos particulares de ordem material, espiritual, sentimental, os nossos pedidos de bênçãos para os nossos irmãos necessitados, os que estão acamados, doentes, ou problemas sentimentais, o que quer que seja, materiais. Vamos nos ligando a Deus e fazendo os nossos pedidos. Vamos aproveitar esses pedidos todos, vamos levar a espiritualidade às nossas casas, vamos pedir uma grande limpeza, uma chuva de bênçãos em nossas casas, nas casas dos nossos entes queridos, nas pessoas que lá habitam, trabalham ou frequentam. Pedindo que as legiões de pretos velhos, índios, caboclos façam proteção, retirem espíritos negativos, se assim for permitido. Que uma grande proteção, uma capa de energia seja colocada ao redor das nossas casas. Vamos fazer um pedido para os nossos meios de transporte, uma grande proteção, uma limpeza, que os caminhos que nós fazemos sejam abertos e protegidos, sejam transportes públicos, sejam transportes privados que a gente use. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas. Vamos pedir bênçãos divinas nos ambientes públicos, profissionais, comerciais que a gente frequenta. Vamos pedindo para todas as casas e ambientes do planeta inteiro essas bênçãos. E hoje vamos pedir uma chuva de bênçãos em todos os hospitais do planeta.
muita limpeza, muita proteção. Temos locais que estão voltando com tudo, com essa pandemia. Então vamos pedindo proteção aos profissionais, vamos pedindo bênçãos divinas aos doentes, que eles tenham força de vontade para lutar, que se liguem corretamente com o Pai, que os profissionais sejam bem intuídos e que todos os ambientes físicos sejam bem limpos e protegidos pela espiritualidade. Em todos os lugares onde há essa necessidade, sejam pela pandemia, sejam pelas outras grandes doenças que têm assolado o nosso planeta, vamos pedir essas bênçãos divinas. Vamos pedindo bênçãos divinas em todas as casas de saúde, casas de recuperação, em todos os lugares de pranto e ranger de dentes, de fomes e necessidades extremas, em lugares que estão em guerras, brigas, fratricidas. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas. Vamos todos juntos agora pedir bênçãos divinas para toda a população planetária, formada de encarnados e desencarnados. Pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne e também bênçãos aos que estão saindo da carne. Isto é a nossa evolução, é uma ida e vinda. Precisamos na matéria para aprendermos, para mostrarmos, para realmente entendermos esse verdadeiro contato entre irmãos. E precisamos estar ligados com a espiritualidade para evoluirmos e para crescermos cada vez mais. Vamos pedir agora que a espiritualidade nos ajude para a fluidificação das nossas águas, as águas dos copos, das jarras, das nascentes, as águas em todos os estágios. As águas em estado líquido, sólido e gasoso. As águas que a espiritualidade usa de uma maneira maravilhosa. As águas compostas nos nossos corpos e nos corpos de tudo aquilo que existe no nosso planeta maravilhoso. Então, que toda a energia que cada um precisa seja colocado e que quando a gente beber as nossas águas, tomar os nossos banhos, pedimos que nós sejamos imantados e que o melhor seja colocado para aquilo que nós precisamos. Vamos pedindo bênçãos para todos os reinos materiais do planeta. O reino mineral, que a água está ali, o reino vegetal, o reino animal. Pedimos bênçãos divinas
para todas as faixas espirituais, desde as subcrostas, as crostas, os umbrais e aos céus exteriores. Pedimos bênçãos aos dirigentes do planeta que pensem na coletividade, na união, na fraternidade, que a melhor forma de resolver um problema é uma boa conversa, é um respeitar o outro, e não guerra, e não luta. Precisamos fazer o amor verdadeiro, e não proliferar ódios, disputas, brigas terríveis. Pedimos muitas bênçãos a todos os mentores, a todos os professores, a todos os mestres, pais e familiares das crianças que estão chegando à carne, para que essas crianças sejam bem educadas, bem direcionadas, tenham bons exemplos, pois elas serão o nosso futuro. E isso vai fazer muita diferença quando essas crianças forem adultas. E agora, munidos com o nosso melhor sentimento de amor, de união, de fraternidade, vamos abraçar esse nosso planeta e vamos jogar essa energia maravilhosa, imantar todas as células, moléculas, átomos, todos os cantinhos do planeta. Vamos formar essas explosões divinas. O Zé Carlos Sampaio está perguntando a página do livro que eu li. Então é esse livro aqui, ó. Eu li não, o Zé Carlos leu. Orações e Poesias Divinas 2, a página 49. Pelos Espíritos que Pedem Prece. Página 49. Tá? Pelos Espíritos que Pedem Prece. A Kátia colocou: vi um chefe mentor do trabalho no plano espiritual que mantém ligações com planos elevados para a limpeza. Graças a Deus. Ela continua: os ensinos da leitura feitam imantam as mentes de todos que participam na carne e fora dela. Muitos auxílios acontecem, belíssimo. A água, fluido divino que circula neste planeta, recebe fluidos de amor, de cura, de equilíbrio, de altos planos. Uma cachoeira no astral processa transformações de energias densas, transformando em energias sutis sublimadas. E a Kátia colocou o amor em caixa alta, para frisar bastante. É isso, as mediunidades de hoje até agora. Vamos então partir para o final do nosso trabalho. Ainda todos juntos nesse ato de amor, de união com os nossos irmãos imantadores do planeta, vamos agradecer
a toda a espiritualidade aqui presente, a todas as legiões. Então, os nossos mentores, nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. As legiões angélicas maravilhosas, mensageria divina, médica, socorrista, pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos agradecer aos nossos irmãos cristificados, os nossos divinos mestres que tanto nos ensinaram e que nos ensinam, acima de tudo, que nós temos de aprender a doutrina, que nós temos de seguir, porque o caminho que leva a Deus é a vivência dos 10 mandamentos, é trabalhar com muito respeito, olhar para os outros, trabalhar com as mediunidades e fazer para o nosso irmão o que a gente gostaria que fizessem para nós mesmos, né? Com amor, respeito, moral, virtude, consciência. Né? E vamos agradecer ao nosso Pai Divino, o princípio sagrado, que sem ele, não existiria universo, não existiriam planetas e muito menos espíritos. A dona Ana colocou que a água dela ficou cheia de bolinhas, graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes ela muda de cor, ela pode mudar a textura e às vezes, né, o gosto. Muito bom. A Rose Catiotti, uma explosão de luz do centro da Terra expande energias divinas para todos nós. Querida Judite, gratidão pela linda oração, paz. Todos nós, com esse momento de gratidão, de estarmos juntos, reunidos em prol do bem e do bom, fazendo uma grande diferença, essa união de irmandade e de fraternidade. Agradecendo muito a todos, agradecendo ao nosso Pai, com a graça de Deus. O trabalho de hoje, ele está encerrado. Graças a Deus. Com esses coraçõezinhos lindos, eu também ponho um aqui. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã é quinta-feira. Boa noite. Fiquem todos com Deus.